Eu quero publicar no começo desse vídeo aqui um discurso da Joyce Hasselman que ela fez na terça-feira, porque isso vai servir de exemplo para poder falar de alguns tópicos que eu quero falar há muito tempo para vocês. Então vamos assistir aqui o que ela disse no parlamento, terça-feira. E o meu mais novo, semana passada, me disse: mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? E eu vou dizer para vocês que essas lágrimas não são por mim, porque como vocês bem puderam ouvir, a minha história é de uma guerreira. Mas o meu filho, de 11 anos, recebendo montagens minhas, com o meu rosto e o corpo de uma prostituta, com o meu rosto e um corpo deformado nu. Isso eu não vou admitir. E não vai ter homem, com mandato, sem mandato, seja o que for, deputado, senador, presidente, não me interessa. Não vai ter homem, nem mulher, que vai fazer isso com a minha família. É pela minha família e é pela família de todos vocês. Porque se nós não pararmos essa esquizofrenia, essa loucura, essa gangue, a gente não tem como reconstruir esse Brasil. A gente não tem como reconstruir esse país. Então, o que a Joyce Hasselman relatou nesse vídeo aqui, nesse trechinho aqui, mas em todo o discurso dela, é como ela tem sido vítima de ataques desleais de ex-aliados dela, de pessoas que ela apoiou na eleição, de grupos de milícias virtuais que estão tentando destruir a imagem dela. Provavelmente vocês já ouviram o termo Schadenfreude, que é um termo alemão, que é quando você se alegra com a desgraça alheia. Então muita gente, ao ouvir a Joyce Hasselman falando isso na bancada, no parlamento, e chorando, teve essa sensação de se alegrar porque a Joyce Hasselman agora está sofrendo na carne o que ela fez para muita gente, e de um processo no qual ela participou e para o qual ela contribuiu. Por outro lado, você viu outras reações muito diferentes também, e uma delas foi da Manuela Dávila. A Manuela Dávila escreveu uma carta aberta para Joyce Hasselman e ela publicou ontem à noite isso aqui. Eu quero ler para vocês um trechinho dessa carta aberta porque é interessante você ver a reação da Manuela Dávila. Então ela diz o seguinte nessa carta aberta: Cara Joyce, como vai? Espero que se sinta um pouco melhor e mais forte no dia de hoje. Nunca estivemos juntas, mas recentemente participamos através do telefone da gravação do podcast do Agora Que São Elas. Rimos um bocado em nosso debate. Naquela ocasião, você ainda era líder do governo e divergia de mim com relação à existência do machismo no Congresso Nacional. Bastava se impor no grito que tudo estaria resolvido. Ela põe entre aspas aqui citando a Joyce Hasselman. Fico sinceramente triste por você ter percebido na prática que aquilo que eu dizia era real de uma maneira tão brutal e cruel. O machismo existe ali porque existe no mundo. Eu lhe escrevo para ser solidária com tudo que você tem passado. Não é fácil, não é mesmo nada fácil ser mulher e cair nas mãos das milícias virtuais que governam o Brasil. Não é fácil ver como eles envolvem os nossos filhos para buscar nos destruir emocionalmente. Eles buscam nos liquidar, Joyce, nos levar às lágrimas. Como te levaram na tribuna ontem, como me levam quase todos os dias há longos 4 anos. Eles fazem isso, Joyce, para depois nos chamarem de fracas. Eles querem provar que não somos capazes de desempenhar aquilo que nos propomos. E daí ela descreve aqui algumas situações no qual ela foi atacada, né, alguns momentos no qual ela foi vítima desse machismo estrutural, social brasileiro, e também dentro do parlamento, como ela foi atacada por pessoas, bateram, deram tapa na filha dela com poucos dias de vida, um pouco mais de um mês. Então ela conta essas histórias aqui. Essa é uma parte das histórias que marcam minha maternidade. E depois ela prossegue. Esses dias eu chorei muito, Joyce. Lauro me perguntou se vocês, sim, vocês, porque você ainda era líder do governo Bolsonaro, se vocês do governo odiavam também a nossa gatinha. Ela me disse que sabia que vocês odeiam a mim e a ela, pelo número de vezes que foi agredida. Mas ela precisava saber se a gata estava protegida da ira física que sofremos em função daquilo que as milícias virtuais constroem com suas mentiras. Isso não acontece só comigo. Marido Rosário viu sua filha exposta. João Willis saiu do Brasil. Marielle Franco tem sua memória destruída todos os dias. Não é por nada que dedico parte da minha vida ao combate de fake news e a contar essas histórias, para que as pessoas tenham ideia do que passamos. Joyce, sou sinceramente solidária a você porque sei o que você está vivendo.
Mas queremos e precisamos que você fale. Sobre você, claro. Sobre sua dor. Diferente de mim, que foi vítima e pouco sabia sobre meus algozes, você esteve com eles até pouco. Você pode e deve falar. Você pode informar a polícia, ao poder judiciário e à opinião pública tudo o que sabe sobre essa gangue que espalha mentiras para destruir as pessoas e que assim governar o Brasil. Precisamos que você faça isso para que nenhuma outra pessoa passe pelo que estamos passando, para que mais nenhuma filha ou filho sofra em meio a esse jogo sujo. Um abraço solidário, Manuela Dávila. Essa manifestação da Manuela Dávila, essa dor da Joyce Hasselman, é muito importante porque isso vem reforçar o que eu disse ontem no vídeo sobre o Ciro Gomes. Teve um ponto no vídeo ontem que eu mencionei esse livro aqui, Don't Think of an Elephant, do linguista George Lakoff, no qual ele fala sobre como é importante para quem é progressista, conseguir transparecer os seus valores para as pessoas. Que não basta você vir com projetos, que você vir com ideias, que vir com racionalidade, se você não consegue enquadrar isso numa série, num conjunto de valores que cheguem claramente para as pessoas, porque elas votam com a emoção, porque elas escolhem seus representantes através do coração e não da racionalidade. Então, se a gente não consegue emoldurar esses projetos, essas propostas, essas ideias num conjunto de valores, isso não chega nas pessoas, não chega. E quando eu falei isso, algumas pessoas comentaram aqui, não, tem que parar de debater a pauta de costumes. Isso foi o que dividiu o Brasil. E eu discordo nesses dois sentidos. Primeiro porque o que o Lakoff fala não tem nada a ver com costumes inicialmente. Depois se reflete nos costumes de fato, mas é algo anterior a isso. É algo que está antes dos costumes. É algo do qual os costumes partem. E depois porque é importante sim debater os costumes. Debater economia, debater projetos, debater políticas públicas são muito importantes de fato na política. São essenciais, na verdade é aquilo que vai fazer diferença de fato na vida das pessoas. Mas os costumes são aquilo que movem as pessoas. É aquilo que faz com que a gente escolha nosso círculo de influência, nosso círculo de atuação, nossos amigos, nossos relacionamentos e aquilo ao qual a gente se opõe também. E quando o Lakoff fala sobre valores, ele não fala sobre isso, ele fala sobre princípios elementares a partir do qual a gente começa a mudar o mundo. E ele lista aqui o que ele pensa ser alguns valores progressistas, e que seria o que unificaria todos os progressistas, ou todo mundo que é da esquerda, pelo menos, né? Então ele fala o seguinte aqui: cuidado e responsabilidade, realizado com força. Então, uma das pautas principais progressistas é de você cuidar das pessoas, é de você ser responsável por elas. Que o governo, de certo modo, é responsável por seus cidadãos, que você não pode deixar as pessoas à mercê do livre mercado pura e simplesmente, que você tem que dar uma rede de segurança para as pessoas, que é importante que haja programas sociais para evitar que você tenha, por exemplo, milhões de pessoas desempregadas ou largadas na rua, morando na rua, ou sem teto, ou sem comida, morrendo de fome. Então isso é uma coisa básica da visão progressista. A outra visão é proteção, realização na vida, justiça, que tem a ver com isso também, de você fornecer condições, você proteger as pessoas enquanto elas não podem caminhar com as próprias pernas. Outros princípios, liberdade, oportunidade e prosperidade. Aqui é um ponto crucial também, porque se você não tem oportunidades semelhantes para as pessoas, se algumas pessoas têm muito mais chances na vida por causa da sua condição financeira, dificilmente você vai conseguir algum tipo de liberdade entre elas. Porque alguns são mais livres do que outros, no final das contas. E a prosperidade, ela depende dessa igualdade de condições, desse ponto de partida mais próximo possível. Outro conjunto de valores, comunidade, serviço, cooperação. Pensar globalmente, pensar socialmente, não apenas individualmente, não apenas eu sozinho nesse mundo, mas eu enquanto um integrante de uma comunidade muito maior, da qual eu dependo e para a qual eu contribuo também. E por fim, o último conjunto de valores do Lakoff, confiança, honestidade e comunicação aberta. Talvez seja uma das maiores diferenças entre os progressistas e os conservadores nesse sentido, porque os conservadores têm uma visão de que o mundo é muito hostil e todo mundo quer me destruir, enquanto que o progressista pensa que a gente deve confiar nas pessoas, a gente pode confiar nas pessoas e é importante construir essa relação de comunidade e de confiança mútua, porque isso é saudável para nós, isso reduz nosso estresse diário, isso reduz a nossa ansiedade de viver num mundo caótico e faz com que nós pensemos que juntos podemos chegar num lugar melhor. Então, quando eu mencionei isso ontem sobre os valores, tem a ver com isso, de como transparecer isso na fala das pessoas, né, dos políticos, de como quando você propõe uma política pública para redução da desigualdade, você está partindo desses valores, de você tornar o mundo mais justo para as pessoas, no senso de comunidade, no senso de igualdade, e de que essa igualdade é crucial para que haja uma prosperidade coletiva, para que todos nós possamos crescer juntos. Então tem a ver com isso. Então quando a Manuela Dávila vai lá e estende a mão para Joyce nesse momento ali, que ela vê ela fragilizada, e é um combate ao machismo, é um combate a esses ataques que a Joyce Hasselman tem sofrido agora, ela está fazendo justamente o que se propõe nesse conjunto de valores. Não pensar apenas em mim. No caso da Manuela Dávila, pensar enquanto mulher, sendo vítima desse tipo de atitude, mas também enquanto ser humano, vendo alguém sofrendo e estendendo a mão para essa pessoa, porque ela faz parte do mesmo grupo que eu.
pode pensar diferente de mim, pode ter uma posição política diferente de mim, mas também é um ser humano que está ali sofrendo. E todas as vezes que eu menciono certas figuras aqui, principalmente mulheres, eu já falei isso anteriormente, já falei sobre a Tabata, sobre a Luana Piovani, sobre a Joyce, o nível dos comentários aqui são muito machistas. E eu critico isso, porque eu penso que a gente tem que ser melhor do que isso. É como aquela frase, você tem que ser a diferença que você espera ver no mundo. Então se você quer um mundo melhor, um mundo menos machista, um mundo menos desigual, você tem que agir desse modo também. E outra coisa também que esse ato da Manuela Dávila expressa, é algo que eu vejo muito acontecendo na internet, um termo utilizado de maneira incorreta por alguns grupos da esquerda. Você vê certos grupos dizendo o seguinte, que eles possuem aliados táticos. E o que eles querem dizer quando eles se referem a aliados táticos? Eles querem dizer outros grupos da esquerda com o qual eles fazem uma trégua, um pacto provisório para poder chegar a algum ponto adiante, chegar ao poder, chegar a algum local diferente, fazer a revolução, fazer algum tipo de mudança no país, uma reforma, alguma coisa assim. E esse é um uso incorreto do termo, porque aliado tático não é isso. Essas pessoas que estão no mesmo espectro ideológico seu, que defendem valores parecidos aos seus, que são esses valores progressistas, por exemplo, mesmo que tenham noções diferentes de sociedade, mesmo que tenham propostas políticas diferentes, mas que tenham um alicerce semelhante de valores, eles são seus aliados potenciais, eles não são aliados táticos. Eles querem uma coisa parecida que você quer. Quero pôr uma foto aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Essa foto aqui. O Churchill, que foi o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Roosevelt, que foi o presidente dos Estados Unidos, eles não eram aliados táticos, eles eram aliados. Eles defendiam um conjunto de valores parecidos. Embora não pudessem ter posturas diferentes na vida, uma mentalidade diferente, uma política diferente, eles eram aliados. Estavam lutando juntos para um ideal comum. O aliado tático é esse aqui. É o Stalin. É uma pessoa que tinha uma proposta política completamente diferente, um conjunto de valores diferentes, que era antagonista ao Reino Unido e aos Estados Unidos, que para combater um mal maior, um inimigo maior, se une aos Estados Unidos, ao Reino Unido, para poder enfrentar o nazismo. O Stalin é o aliado tático do Roosevelt e do Churchill. Então quando a Manuela Dávila vai lá e pede para Joyce combater esse mal maior, que é o machismo na política e é o governo Bolsonaro, o que a Manuela Dávila está fazendo é se aproximar da Joyce Hasselman como uma aliada tática. Isso sim é um aliado tático. É alguém que é totalmente diferente de você, com o qual você pode não concordar com nada, mas que mesmo assim você compreende o inimigo maior que está contra vocês. Aliado tático nesse momento, contra o governo Bolsonaro, contra o potencial destrutivo desse governo, é o MBL, é o Alexandre Frota, é a Joyce Hasselman, é o Lobão, é o Felipe Moura Brasil. São pessoas que estavam contra você um tempo atrás e por causa de um perigo muito maior, de repente estão do mesmo lado, sofrendo os mesmos tipos de ataque que vocês sofriam. Então esse ato da Manuela Dávila aqui, além de expressar esse conjunto de valores que eu mencionei aqui, que o Lakoff enumera, de solidariedade, de comunidade, de tolerância, de respeito ao outro, também demonstra o que é você buscar um aliado tático contra um inimigo maior, contra o governo Bolsonaro, contra o fascismo, se você preferir chamar assim, contra o autoritarismo. O aliado tático não é um grupo de esquerda do seu lado ali, um grupo identitário, por exemplo, ou um grupo anarquista, ou o que quer que seja. Esses são seus potenciais aliados. O aliado tático é o outro, está do outro lado da fronteira, outro lado da trincheira, e que nesse momento você precisa se aproximar dele, talvez, para poder sobreviver no final. Porque como diz a Manuela Dávila aqui nessa carta aberta, e como eu já disse em outras circunstâncias também, é muito importante essas pessoas agora, esses dissidentes, revelarem o que eles sabem. Porque eles sabem coisas que a gente não sabe. Eles estavam juntos com o Bolsonaro na campanha, eles estavam próximos do governo, eles têm informações internas ali dentro. O Bibiano, por exemplo, é importante que eles venham aqui e revelem, porque eles têm acesso a informações privilegiadas, que só eles sabem. Eles podem nos dizer os nomes das pessoas, eles podem dizer o que eles faziam, eles podem nos revelar segredos deles. Se vão fazer ou não, se vão ter algum tipo de pudor nesse momento, não sabemos. Mas na medida que eles sofrem esses ataques, como tem sofrido a Joyce Hasselman, isso vai motivando eles a revelar essas coisas. Porque os ataques aos dissidentes costumam ser muito maiores do que os ataques a quem é oposição. Porque a oposição já é seu inimigo clássico, histórico, tradicional, e você já está habituado a atacar essas pessoas. Quando você tem dissidentes, o potencial de destruição do dissidente é muito maior do que a oposição. Porque, por exemplo, o eleitor do Bolsonaro também votou na Joyce Hasselman. Quando a Joyce Hasselman vem aqui e revela coisas sobre o governo Bolsonaro, o eleitor ele vai ficar dividido, porque assim, em quem eu confio? No Bolsonaro ou nessa dissidente agora que está revelando coisas que são comprometedoras? Eles podem, de fato, abalar a confiança do eleitor no governo. É por isso que eles utilizam uma tática discursiva, uma tática retórica e argumentativa também, chamada de envenenando o poço, que é um subtipo da falácia ad hominem, que é de você contaminar tudo que a pessoa diz
Por exemplo, agora eles vão atacar a Joyce Hasselman mostrando como ela não é confiável, como ela não é uma fonte confiável. Quem é oposição, quem é contra a Joyce Hasselman há muito tempo, já não confia na Joyce. Só que eles precisam destruir agora internamente a reputação dela, a credibilidade dela, para que mesmo os bolsonaristas não ouçam o que ela tem para dizer. E assim eles já envenenam, já contaminam tudo o que sai da boca da Joyce Hasselman. E desse modo, pessoas como ela, Alexandre Frota, o Lobão, o Felipe Moura Brasil, acabam entrando num limbo, porque nem a oposição confia neles, nem a oposição está disposta a ouvir o que eles têm para dizer, e nem quem é situação, nem quem é pró-governo, acabam ouvindo também, porque eles são neutralizados, eles são isolados ali, que é a estratégia olavista e bolsonarista também de destruição de reputações. É algo que eles fazem muito bem e há muito tempo. Para mim, a reação da Manuela Dávila a essa fala da Joyce foi exemplar. Aqui, de certo modo, ela dita o tom de como a gente deve se comportar também. Como a gente lida com esses dissidentes? A gente vai pensar igual eles? Vai aceitá-los de braços abertos? Não necessariamente, mas é importante estabelecer uma ponte e ouvir o que eles têm para dizer. Prestar solidariedade, porque eles estavam do outro lado fazendo isso antes e agora estão sentindo o que a gente já sentia. É um exercício de empatia, basicamente. E que é um dos valores básicos dos progressistas. É de você sentir a dor do outro, é de você tentar se pôr na posição do outro. E através disso melhorar a vida do outro também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se você acha que eu falei que faz sentido ou não, se eu estou viajando na maionese aqui, e sobre o discurso da Joyce Hasselman chorando na tribuna ali, se vocês sentiram pena dela ou não, se vocês sentiram schadenfreude, como eu disse no começo, ou se vocês entenderam a postura da Manuela Dávila também, de estender a mão a ela e mostrar que a gente não é o inimigo, que nós não somos desse jeito como eles agiram contra a gente. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!